Convido para compor a mesa de debates. Ai, meu Deus, cadê meu papel? A deputada. Meu papel. Por favor, vocês podem tomar os assentos para darmos continuidade ao evento? Não, deixa eu fazer isso aqui. Gostaria de convidar para compor a mesa a deputada estadual Clélia Gomes, que é líder do PHS, procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo, membro da Comissão de Direitos Humanos da Alesp e também das comissões de Meio Ambiente e Assuntos Metropolitanos. A deputada também preside o PHS Mulher Nacional. Gostaria também de convidar para compor a mesa Lúcia Velar, pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Yale, integra o grupo de pesquisa do Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas. E gostaria também de convocar para compor a mesa a Patrícia Bertolin Tuma, que é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie Presbiteriana. E quem vai mediar essa mesa é a Gislaine Caresia, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada. Eu queria também aqui saudar imensamente a presença da Graça de Mello, conselheira pela OAB São Paulo, foi presidente da Comissão da Mulher Advogada na sua primeira diretoria e também ativamente participou aí do movimento da Carta das Mulheres à Constituinte. Obrigada, viu, Graça? Você é sempre uma graça. Queria também saudar aqui uma grande amiga, guerreira de luta, e tive a honra de participar, junto com ela, do primeiro mandato de uma vereadora em São Paulo, a querida Lídia Correia, a Lenice Davi Antunes, que é secretária da Mulher do PPL, uma lutadora também, né, Lenice, há muitos anos, também participou aí do movimento de mulheres, a Carta das Constituintes. Obrigada, viu, Lenice? Você caminha ao teu lado aí há mais de 30 anos e, além de você não envelhecer, não se cansa de lutar. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo. Eu, imediatamente, então, passo a palavra para nossa professora, doutora, querida amiga, Patrícia Tuma. Agradeço imensamente o convite da minha colega, a doutora Gislaine Caresia, para participar desta mesa, contar um pouquinho o que houve no evento que nós organizamos e que foi financiado pela CAPES e realizado em outubro passado no MPF. Nós pensamos em retomar, para mim, esse momento da história brasileira é um momento máximo para quem se preocupa com as questões ligadas aos feminismos, os interesses, os direitos das mulheres. E, assim, naquela ocasião, eu sou um pouco menos jovem que a Karina Cufa, mas, naquela ocasião, eu estava saindo da Faculdade de Direito. Quando a Constituição foi editada, o meu diploma saiu. A impressão que dava é que eu tinha que começar de novo. E aquele momento foi muito impressionante, muito mágico mesmo para quem assistiu, acompanhou à distância. Então, ele acabou estando presente em muitas das minhas produções acadêmicas, né? Eu passo quase sempre por esse momento de fim da ditadura, abertura política e constituinte, e
eu acho que é muito importante a gente olhar para aquela mobilização sem uma lente partidária. Eu acho que é muito importante a gente olhar, a gente também perceber que, hoje, essas demandas estão muito fragilizadas porque são muito específicas. Não estou desmerecendo as lutas específicas. É a mulher lésbica, é a mulher negra, é a mulher migrante. A gente sabe que existem as interseccionalidades e que, quanto mais elementos, quanto mais fatores de discrimen se encontram num caso específico, mais fragilizada estará essa pessoa na sociedade. A gente não desconhece isso. Mas eu acho que essa capacidade que foi destacada um pouquinho pela Amelinha, que mencionou com muito carinho o nosso evento, e que foi destacada também na mesa que nos antecedeu, isso nos enfraquece, essas especificidades, neste momento em que nós estamos com as nossas demandas todas fragilizadas, isso nos enfraquece. Então, assim, é a feminista militante que não reconhece a feminista acadêmica e por aí vai. Então, neste momento, a gente tem que passar por cima de tudo isso e trabalhar juntas, né? Então, com esse espírito, a minha fala é muito breve e não é minha. Eu quero ler um texto curto, que eu acho que vale muito a pena, de uma teóloga brasileira, Ivone Guevara. Esse texto ela escreveu por ocasião da votação da reforma trabalhista, quando as parlamentares de oposição ocuparam a mesa do Congresso, tentando retardar aquele movimento que nos encaminharia muito rapidamente para fim de um Estado social que nem sequer chegou a existir no Brasil. Eu precisava só de um pouquinho de água. Vamos ao texto da Ivone Guevara. Enquanto alguns protestam, obrigada, a caravana passa. A imagem usada pelo presidente Temer para celebrar a aprovação pelo Senado da reforma trabalhista ontem foi de uma fina crueldade. Qual é a caravana que passa? E passa onde? E passa sobre quem? Passa sobre corpos estendidos, sobre corpos famintos e sofridos que reclamam por casa, terra, trabalho e pão. A caravana passa, massacra e mata, porque os cavaleiros e os cavalos estão gordos de tanto comerem a comida do povo. Os cavaleiros armados e com armaduras são mantidos por outros de corpos sutis, que, de seus escritórios em qualquer lugar do mundo, jubilam de alegria diante da vitória expressiva de Mamon. É Mamon sua divindade suprema, por ele sacrificam vidas, que nada significam para seu culto e sua glória. É Mamon quem governa o mundo. Os políticos do governo são títeres de Mamon, são seus servos que apenas o ajudam a engordar seus cofres, suas bolsas e dominar a terra em troca de benefícios que o fogo e as traças um dia comerão. Não gozarão individualmente de seus roubos. A bendita morte os alcançará. Um AVC, um infarto fulminante, um tumor maligno, um desastre inesperado, uma diarreia incontrolável os eliminarão. Mas, enquanto isso não acontece, imaginam-se imortais, creem em seu poder, corrompem-se mutuamente para gozar num instante breve das deliciosas iguarias recebidas pela glorificação de Mamon. Recebem seus prêmios agora, enquanto o povo lazarento come migalhas caídas das suas mesas. Falam de humanidade, de respeito, na medida em que essas palavras lhes servem. Banalizam-nas para aparecerem como cidadãos justos e dignos.
enganam os incautos e os que já não têm mais forças para entender o que está acontecendo no país e no mundo. As bravas senadoras da oposição mantiveram a fibra das mulheres fortes, defensoras do povo até o fim. Sentadas à mesa da presidência do Senado durante 6 horas, além das que gritavam e apoiavam-nas de seus lugares, tudo fizeram para impedir a caravana de passar. Último recurso, talvez, mas um recurso digno que ficará na história política do país como um grito daquelas e daqueles que não podem dobrar-se a negociar o inegociável. O inegociável é a piora das condições de vida do povo brasileiro, ou melhor, da maior parte do povo. Parabéns, Fátima, Gleise, Vanessa, Regina, Lídice e tantas outras, como Erundina, Benedita, Kátia. Gritaram por justiça, expondo-se à caravana loucamente desenfreada com outros oposicionistas. E, ainda assim, as senadoras foram acusadas por jornalistas e políticos de não agirem por força própria, mas por manipulações masculinas de fora. Incrível ousadia de querer virar o jogo, desprestigiando a força das mulheres. E não só isto, foram também acusadas de perturbadoras da ordem do honrado Senado Federal, algo nunca visto antes. Como se a mentira dos senadores fosse a ordem e a denúncia da mentira pelas mulheres fosse a desordem. Mais uma vez, confundem o povo com seus discursos sobre a ordem, sobre a lei, sobre a necessidade de modernização, sobre um bem que querem dar ao povo, um bem sem que o povo o escolha. Insistem em dizer que as leis da CLT foram inspiradas por Mussolini, escritas e aprovadas por Getúlio, um ditador. Quando lhes serve, Getúlio é o santo do povo. Quando não lhes serve, é ditador. Camaleões da República, colorindo-se conforme seus interesses. Insensatos que não distinguem o bem comum do individualismo que os caracteriza. Para que povo governam eles? Qual é a democracia que se sustenta fora dos apelos e necessidades reais do povo? Aqui está a chave do problema. É que imaginamos estar numa democracia, mas estamos apenas nominalmente, apenas retoricamente, apenas para encher a boca com essa palavra esvaziada de seu sentido original. Não há democracia por aqui. O que há é algo sem nome, algo confuso, parecido com uma oligarquia, uma gerontocracia, ou, como disseram alguns, uma corruptocracia. Tudo pela e para a bolsa, nada para os pobres. Estamos todos e todas misturados nessa massa pegajosa, sem saber como sair dela, como limpar nossas mãos e nosso corpo de sua aderência incômoda. Não temos ainda água pura que possa nos ajudar a limpar as mãos, o corpo, as mentes e o coração. O ar poluído desse momento nos sufoca. Eu acho que todos estamos nos sentindo assim. Tudo está alterado e em ebulição, como se estivéssemos num dilúvio de proporções nacionais e mundiais. Ainda não avistamos terra firme. Ainda não dá para mandar nossos pássaros para ver se há algum ramo verde para além do dilúvio. Mas dá para esperar que, de repente, um ramo verde possa aparecer e nutrir a esperança da reconstrução do nosso país. Dá para algumas e alguns darem-se as mãos e pensarem em caminhos alternativos. Parabéns, bravas mulheres, vocês nos fazem lembrar as mulheres rurais de Chípico do Himalaia, que não tiveram outro recurso para salvar seus bosques, senão abraçar-se às árvores,
quando estas iam ser cortadas. Vocês nos fizeram pensar nas sufragistas, que expuseram seus corpos às muitas manifestações para terem o direito ao voto. Vocês nos fizeram pensar nas mulheres sem terra e sem teto, que continuam lutando nesse país, de cabeça erguida. Parabéns, senadoras. Vocês são o ramo verde, ainda que apenas um broto de pequenas proporções, que nos fazem esperar e crer num Brasil onde todas e todos possam caber com dignidade, reconhecendo nossos limites pessoais e institucionais, e dentro dessa massa pegajosa, na qual todas e todos estamos, continuaremos dizendo não a essa insana e corrupta caravana. Parabéns a nós, todas e todos, que mantemos nossas lâmpadas acesas em meio à obscuridade do nosso tempo. Obrigada, professora. Sempre precisa e pontual. Eu queria também aqui saudar as meninas jovens presentes, na pessoa da Dani Flauto. Ela é do Conexão 45 e faz parte de um grupo de jovens na política. Isso é muito importante. A Rosina, acho que já saiu também, mas da deputada Alice Brandão, esteve aqui conosco. A Cláudia, da Coordenação de Políticas de Drogas, da Secretaria de Direitos Humanos, sempre presente, sempre parceira. Obrigada, viu, Cláudia? E, imediatamente, passo a palavra para a nossa deputada, Clélia Gomes, amiga, querida, já fizemos aí a atividade juntas no Outubro Rosa, e agora, muito obrigada por nos prestigiar, principalmente coordenando a Procuradoria da Mulher aqui desta casa. Muito obrigada, viu, Clélia? Obrigada. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todas. Quero cumprimentar a professora Patrícia, foi maravilhoso o texto da Ivone, maravilhoso. Quero cumprimentar a Lúcia Avelar, que acabou de chegar também, né? E dizer para a doutora Gislaine, muito obrigada por estar aqui compondo a mesa, e dizer que esses 30 anos da Carta das Mulheres, que eu acredito que a mulher na política ela é fundamental para o avanço do nosso país. Por isso é tão importante esse incentivo das nossas conversas e do autoconhecimento de todos. A mulher precisa se informar para, além de entender seus deveres eleitorais, ter direito à representação, voz e vez na vida pública, como fala a Carta das Mulheres aos Constituintes de 1988. Gente, eu fui eleita na última eleição, e eu digo que eu represento a mulher da periferia, aquela mulher pobre, aquela mulher negra, aquela mulher que tudo falta. Falta saneamento básico, falta segurança, falta políticas públicas e, principalmente, falta o poder público olhar para elas, principalmente para todas elas. O que eu falo da política pública para as mulheres? Qual é o avanço que temos que ter? O nosso maior avanço é lembrarmos, todas nós mulheres, que somos 53% da população. E somos 53% e temos 10% dessa população dentro dos poderes municipais, estaduais e federais. Como culpamos qualquer uma outra pessoa pelos nossos direitos? Como podemos culpar, professora? Como podemos? Se somos nós a maioria e temos a minoria dentro desses poderes. Como vamos falar de políticas públicas para as mulheres, se só quem é mulher sabe o que é políticas públicas, as melhores políticas públicas para nós mesmos? Há 30 anos temos essa carta, e há 30 anos, desde quando a Constituição foi feita, a gente vem patinando num trabalho onde não se acontece o que é para as mulheres.
eu sempre não quero achar culpados, mas eu acredito que se começarmos a tomar essa responsabilidade para todas nós conseguiríamos enxergar que o que falta para nós é nós mesmos irmos para as urnas sem deixar com que os nossos maridos ou esse machismo todo da política faça ou diga que não somos capazes de estar lá. Hoje, eu acredito que somos nós que faremos a diferença para com tudo isso. Somos nós que temos que mostrar, nas próximas eleições, porque eu venho ouvindo principalmente na internet, nesses meios de comunicação, que não temos que ir para as urnas, que temos que deixar correr a reveria. Gente, se está ruim do jeito que está com os nossos votos, imagina como pode ficar sem irmos às urnas. Quem prevalecerá? Os mesmos. Os mesmos que brigamos, que discutimos, que não nos representam. Os mesmos que roubam, os mesmos que estão aí levando a nossa política pública para o ralo, nossa política para os ralos. Eu acredito que somos nós. Nós não somos a maioria? Então, vamos inverter essa situação. Se somos a maioria, somos nós que temos que fazer a diferença nas próximas eleições. Porque a maioria são homens. A minoria são homens. E eles não terão força com a nossa voz se gritarmos. Acredito que, se fizermos essa diferença nas próximas eleições, não teremos somente 10% das mulheres dentro dos poderes públicos. Pelo contrário, começaremos a fazer a nossa diferença. A nossa diferença. Porque eu acredito, principalmente pelo fato de ter conhecido na última eleição, que o povo, ele tem uma grande culpa em tudo isso. Ele aceita com muita facilidade que nós temos. Nós não temos hoje grades curriculares que se fale de políticas públicas. Como não temos grades curriculares que se falam de políticas públicas, como queremos atrair as pessoas para que entendam que sejam políticas? Se está tudo invertido, quem tem que mudar o rumo dessa situação somos nós, mulheres. Somos nós que temos que fazer essa diferença. Somos nós que temos que olhar o que nós queremos para os nossos filhos, o que queremos para a nossa nação, o que queremos. Para o que nós estamos brigando mesmo, gente? Nós estamos brigando para tirar os corruptos que vêm nos representando. Nós, mulheres, que temos que cuidar da nossa casa, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da vida das nossas famílias. E o que permitimos? Permitimos sermos levadas por situações que não nos cabem. Eu digo que a primeira transformação teria que ser nossa. Vamos às ruas. Não vamos deixar com que o nosso vizinho deixe de votar. Não vamos deixar com que as pessoas que conhecemos não vá às urnas. Vamos fazer a diferença, vamos gritar, vamos trazer mulheres que realmente possam representar essa sociedade que grita. Porque quem sofre com tudo isso, principalmente, somos nós, mulheres, com toda essa situação. Acredito que quem sempre reverte tudo isso somos nós, mulheres. E se a política está ladeira abaixo, é porque não temos mulheres suficientes para sustentar tudo isso. Porque realmente 10%
dentro de um parlamento de 505 deputados, se eu não me engano, 508. Qual a representatividade que temos? Qual é a representatividade? Essa semana, eu falei numa palestra, essa semana não, semana passada, eu falei numa palestra, como melhorar políticas públicas para as mulheres contra a violência, se um homem não tem noção do que é um estupro para nós. Como vamos falar sobre isso, gente? Como vamos brigar por políticas públicas para as mulheres, que só nós sabemos o que é a dor de ver um filho hoje sem estudo, sem saúde, sem tudo que nos falta no dia a dia. Somos 53%, isso pode ser... Como pode ser? 53% e nem 10% de representatividade em todo o nosso país. Acredito, eu sempre acredito, que quem faz a diferença na minha casa, ou na minha vida, ou na minha família, sou eu mesmo. E acredito que todos vocês pensam também dessa forma. E se pensam dessa forma, temos que levar essas discussões a todos aqueles que estão próximos de nós, e levarmos, e levarmos, e levarmos, e ficar batendo, porque nós somos incansáveis. E como mulher hoje, dentro desse parlamento, eu me sinto muito, muito mal. Porque eu gostaria que essa bancada aqui tivesse muitas mulheres falando sobre nós mulheres, sobre políticas públicas, sobre os desafios dos direitos das mulheres. Qual é o maior desafio, gente? O maior desafio é trazer as mulheres para a política. O maior desafio é dizer a todas elas, nós sabemos sim falar de políticas, nós somos as maiores políticas. A maior política começa para todas nós. Muito obrigada, que Deus abençoe a todas nós. E vamos à luta, porque é o que tem para hoje. Obrigada. Obrigada, deputada. Antes de passar a palavra para a Lúcia, eu quero aqui, na pessoa do Eliseu, agradecer demais toda a parceria, apoio do deputado Cauê Macris, presidente dessa casa, com a coordenação de políticas para as mulheres do município. Assim que assumir, né, Eliseu, te pedi para que marcasse uma visita ao nosso presidente, vim aqui para me colocar à disposição desta casa, e imediatamente fui recebida, acolhida, e o deputado me perguntou o que nós poderíamos fazer, e eu, de imediato, propus esse evento. Ele chamou o Vinícius, do ELP, e aqui hoje está se concretizando a nossa primeira parceria, Eliseu, espero que seja a primeira de muitas. Sei do esforço que o deputado fez para estar na abertura. Talvez ele ainda passe por aqui, na abertura da cartilha, mas, desde já, em seu nome, eu agradeço pela amizade, pelo carinho, pelo apoio da presidência dessa casa com as mulheres do município de São Paulo. Muito obrigada, viu, Eliseu? E passo a palavra para a professora Lúcia Avelar, pós-doutora em Ciências Políticas pela Universidade de Yale. Está certo assim? Falei correto? Doutora, muito obrigada. Alô? Tá bom. Bem, antes de tudo, eu queria agradecer realmente o convite e ter tido a oportunidade de ver de perto as nossas grandes protagonistas dessa história que a gente está comemorando hoje aqui. Fiquei muito emocionada com a mesa anterior e as anteriores, e dar um alô aqui especial para vocês que são as nossas protagonistas. Eu quero explicar o seguinte: eu sou do feminismo acadêmico.
Então, o meu trabalho é um pouco diferente, né? Na verdade, o que eu pesquiso o que vocês fazem, né? E quando a gente lembra que estamos aqui comemorando 30 anos de Carta, para nós isso é colocar mais uma dimensão no estudo do processo democrático brasileiro e latino-americano. E eu só queria dizer a vocês o seguinte, que eu vou mudar um pouco o tom aqui da nossa conversa. Eu vou dividir com vocês um sentimento muito mais de esperança, porque aqui na minha fala eu vou ressaltar 4 aspectos de conquistas que nós fizemos, e não seria por esse momento de um governo altamente... governo não, né, de um estamento que se prolonga aí pela América Latina, altamente conservador, que nós estaríamos desistindo desta história que eu vou registrar aqui, né, em poucas palavras. E só para fazer chamar a atenção do seguinte, as pesquisas hoje mostram que o recurso do golpe militar e das ditaduras latino-americanas foram substituídas pelo recurso aos impeachments. Então, esta coisa de que não vivemos um golpe, essa discussão toda, basta mapear a América Latina inteira e comparar dos anos 60 e 70 os golpes militares e as ditaduras que foram implantadas, e agora, no século XXI, os impeachments que foram introduzidos nos vários países latino-americanos. Então, é uma coisa substituindo a outra. Então, esse retrocesso, eu sei que nos causa muita depressão, todos nós tivemos que nos recuperar aí desse longo ano que passou, mas eu queria dividir com vocês relembrar, na verdade, porque vocês é que fizeram essa história. E o primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção é o seguinte: a gente conversa muito com as feministas acadêmicas latino-americanas e também as ativistas. E todas elas, e também nós acabamos de publicar um livro, 50 anos de feminismo, Argentina, Brasil e Chile, comparando os 3 países, mas todas as ativistas olham para a gente e dizem o seguinte: vocês, brasileiras, fizeram uma história diferente da nossa. Eu dizia, a gente sempre diz, mas como nós fizemos uma história diferente? Porque vocês, argentinas, vocês conseguiram a lista fechada na década de 1990 e conseguiram introduzir a cota real, não a cota potencial que nós temos, a cota de assentos, não a cota de candidaturas. A Argentina conseguiu introduzir, nos anos 90, 30%, e hoje já está chegando em 40%. Então, elas conseguiram assentos reais, não essa coisa que nós conseguimos, né? Porque isso é uma potencialidade para que seja, no futuro, sei lá quando, que seja realizado esses tais 30%. Né? Então, isso é uma potencialidade, jamais é um recurso real. E quando nós discutimos com elas, elas dizem assim: o feminismo brasileiro tem algumas especificidades que vocês precisam salientar mais. E é o que nós estamos escrevendo um pouco mais, mas vocês que fizeram sabem disso muito bem. A primeira coisa, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é o seguinte: o feminismo brasileiro, as mulheres, enquanto ator coletivo democrático, não estou falando daquelas nossas grandes divas que fizeram história antes dos anos 1960, mulheres políticas, uma aqui, outra ali. Estou falando das mulheres enquanto ator coletivo democrático.
ou seja, organizações políticas coletivas. Elas trabalham como uma ação coletiva. Não são expoentes, elas trabalham em movimentos. Então, a especificidade nossa é que, primeiro, as mulheres entraram na política nos anos 60, quando elas também estavam entrando para um nível de escolaridade ascendente, porque nós tínhamos um déficit educacional e nós fomos incorporadas à educação crescentemente, a ponto de hoje nós sermos mais escolarizadas, não representadas. Então, elas entraram pela guerrilha e pela luta armada. E depois descobriram o feminismo, porque, enquanto estavam aqui, as nossas representantes sabem disso, descobriram o feminismo pelo machismo das guerrilhas e da luta armada. Começaram a fazer os movimentos feministas de mulheres mais escolarizadas e que deram as mãos, e esse ponto é muito importante, aos movimentos populares de mulheres, que lutavam por direitos básicos e que diziam para as mulheres escolarizadas: vocês, mulheres de elite, porque elas diziam, vocês são de elite, porque vocês têm oportunidades culturais que nós não temos. Então, nós lutamos por creche, segurança pública, escola, iluminação, é isso que nós queremos, posto de saúde. Enquanto vocês, mulheres escolarizadas, lutam por direitos civis. Mas houve um dar as mãos entre o segmento mais escolarizado e os segmentos populares. Em seguida, criou-se uma área de estudos de mulher e gênero, que foi uma área de estudos que veio junto com esses movimentos de mulheres e que não existia antes. Nunca existiu. Então, esse desdobramento numa área de estudo sobre mulher e gênero ajudou a fazer o registro histórico dessa história que nós estamos vendo hoje, né, que não são 30 anos, são 30 anos de Carta Constituinte, mas são 50 anos de luta. Né? Então, isto é muito importante, porque, em seguida, estas mulheres, principalmente depois da década de 80, e principalmente por conta do trabalho da Constituinte, elas se profissionalizaram em ONGs, em redes de articulação, que fizeram uma verdadeira estrutura invisível, claro, aos olhos vistos, assim, ao olho nu. Se nós não registramos isso e mostramos com dados, essa estrutura não existe. E o que nós fizemos, então, de diferente, que dizem as nossas amigas, colegas, estudiosas latino-americanas? Vocês construíram uma representação extraparlamentar. Então, sim, nós só temos 9% de representantes, mas como é que nós conquistamos as coisas que eu vou colocar aqui para deixar muito claro para nós? Aliás, eu tenho que falar rapidamente, porque, senão, vou me falar aqui do tempo. Né? Mas, então, o ativismo feminista dos segmentos populares, dos segmentos escolarizados, da profissionalização das mulheres em ONGs e redes de articulação. Isso é o próprio ator democrático, né, que está na história, na cabeça dos homens, destes homens, não existe. Mas eles estão fora do circuito, hein? Eles estão fora do circuito, eles não entenderam ainda o que é uma mudança cultural. Que a mudança cultural ela não vem de cima para baixo, só na China. A revolução cultural ela é de baixo para cima, ela demora muito tempo. E isso nós compartilhamos, nós sabemos dessa história. Em seguida, nós tivemos a Carta Constituinte de 88. Vejam uma coisa.
importantíssima conquista na legislação. Importantíssima conquista na legislação. O difícil é você passar da legislação às políticas reais, de implementação de políticas públicas, porque, para isso, precisa de dinheiro, precisa de um estamento governamental que implemente essas políticas públicas. Vejam vocês, de 2003 a 2016, eu vou enumerar para vocês aqui 4 blocos de políticas que nós conquistamos, que foram implementadas, inclusive com a criação do Orçamento Mulher. Nenhum outro país latino-americano fez essa conquista, que foi a conquista do Orçamento Mulher, que está lá no site do Ministério do Planejamento, não está mais, quer dizer, está até uma data, depois o Orçamento Mulher também não existe mais, né? Porque, veja bem, as políticas públicas de gênero, de mulher e de gênero, elas não são políticas de Estado, elas são políticas de governo. Então, depende do governo de plantão. Se o governo muda, você olha o que está acontecendo com a Bachelet, no Chile. A hora que o Piñera ganhar, o que ela conquistou em matéria de financiamento das famílias por filho, creches públicas, porque lá tudo é privatizado. Tudo é privatizado, né? A aposentadoria pública, porque lá a aposentadoria é privada. Então, isso tudo vai desaparecer. E nós conquistamos o quê? Vamos ver o que nós conquistamos. Olha só. O primeiro bloco de políticas que nós conseguimos foi o bloco das políticas relacionadas à saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, e as políticas de enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, que são chamadas políticas do direito ao corpo. Gente, essas políticas tiveram que ser implementadas. Primeiro, os lobbies das mulheres, a advocacy das mulheres, para que o Orçamento Mulher fosse aprovado e que aquela parte do orçamento fosse realmente aplicado. Houve uma negociação intragovernamental que vocês não podem imaginar o que é isso. É um ministério conversando com outro, com um órgão de outro ministério. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das políticas mais bem-sucedidas foi a política para as mulheres da floresta. As mulheres da floresta não existiam, não tinham carteira de identidade, elas não eram nada, né? E aí houve uma política do Ministério do Desenvolvimento Agrário que ouviu esses movimentos de mulheres, e esses movimentos de mulheres eram que deu a Marcha das Margaridas, que nós conhecemos, etc., mas que elas iam até o Ministério, colocavam as suas demandas e depois cobravam, elas não diluíam. Como, por exemplo, nós tivemos conferências nacionais de política para as mulheres para escrever os vários planos, né, de política para as mulheres. Muitos desses movimentos, às vezes, se diluíam em seguida. Elas não, as mulheres da floresta nunca fizeram isso. Então, outra coisa, a política de enfrentamento à violência contra a mulher, gente, é Ministério da Saúde, porque você tem milhões de seções do Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, toda a parte da Justiça, que ainda está muito mal implementada, mas é uma parte da Justiça que faz com que cada juiz realmente, por exemplo, faça valer a Lei Maria da Penha. Nós todos sabemos que os juízes não querem aplicar a Maria da Penha, mas isso era uma pressão que havia do governo, de cima para baixo, para que isso acontecesse.
Então, eram vários ministérios interligados. Eu estou chamando a atenção aqui do público pelo seguinte, sobre esse aspecto. Políticas públicas, elas exigem uma negociação de governo que é uma parada duríssima, duríssima. Por exemplo, essa política de enfrentamento à violência, que foi a que teve maior visibilidade, ela foi muito dinheiro para essa política, muito dinheiro. Né? Você teve um segundo bloco de políticas, que é o bloco de políticas públicas para a autonomia econômica e financeira da mulher. Abriram vários cursos profissionalizantes em que os homens e as mulheres podiam entrar, mas quem realmente, a estatística mostra, quem realmente aproveitou foram as mulheres. Inclusive, as mulheres negras, é uma coisa impressionante, que se profissionalizaram, se educaram, pós-graduação, representação, etc., etc. Então, isso é um dado que a gente tem, que a gente registra nos nossos trabalhos. Né? Outra política que foi exitosíssima foi a legislação, a PEC das domésticas. Foi a política trabalhista de maior importância de toda a República Brasileira. Não foi o salário mínimo, foi a PEC das domésticas. Estou concluindo, então, só para dizer, houve também dinheiro aplicado para aumentar a representação política das mulheres e houve muito dinheiro também aplicado na questão da reprodução, né, que é política de reprodução, que é Bolsa Família e tudo mais, que aí já é um debate acadêmico que extravasa toda a nossa possibilidade nesse momento. Mas, então, o que eu só queria, para terminar, diante dessa política conservadora, vocês não acham que a gente pode retomar aquilo que nós já fizemos? Então, no lugar de a gente lamentar muito, eu acho que está na hora de dar um push, sabe? Começar tudo de novo. Só. Obrigada. Era para as conclusões. Professora, muito obrigada, professora Lúcia. Nós faremos agora um coffee break, aqui à nossa direita, vocês podem se servir. E, mais ou menos em 15 minutos, 20 minutos, nós retomamos apenas para o lançamento da cartilha. As queridas autoras da cartilha já estão a caminho e vão apresentá-las aqui para você com muito carinho, com muito orgulho. Particularmente, eu estou muito orgulhosa desse trabalho em que a coordenadoria foi parceira do ILP e da Escola do Parlamento. E eu não queria encerrar essa mesa, porque depois eu não vou mais ter fala, mas para agradecer demais, e queria pedir uma salva de palmas para a Hanna, que é a idealizadora, organizadora, executora desse trabalho todo. E para você, viu, Hanna, meu eterno carinho, minha eterna gratidão, há tão pouco tempo na coordenação de políticas para as mulheres, mas o teu trabalho já surtindo aí resultados. Muito obrigada, viu, minha querida? Obrigada mesmo de coração. Queria pegar a Hanna para mim, assim, mas peguei para a coordenação. Obrigada. Então, vamos ao coffee break. Professoras, doutoras maravilhosas, continuem no feminismo acadêmico, continuem inspirando tantas mulheres. A Hanna, a Amanda vieram desse conhecimento que adquiriram dentro das universidades e nessa nova geração. A Ana Luísa também, que é a nossa estagiária também, professora do teu grupo de estudos do Mackenzie, continue nos ensinando e, acima de tudo, nos inspirando. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.